Caro irmão no sacerdócio, Padre Edécio, Padre Roberto, irmãos e irmãs aqui de Nazaré, aqueles que me acompanham lá de Santo Antônio, os que em casa rezam conosco. Cada vez que nós celebramos um momento festivo em nossa igreja, somos convidados a renovar a nossa fé, nosso compromisso, aqui com o novenário dedicado a Nossa Senhora da Purificação, não é diferente. Nessa comunhão com toda a diocese, refletindo uma igreja, Casa do Pão, depois de, ao longo do ano passado, termos refletido uma igreja, Casa da Palavra, voltar o nosso olhar para Jesus como um pão para toda a humanidade. Pão que o próprio Pai oferece a cada um de nós, pão pelo qual nós somos nutridos, alimentados. É assim que a festa esse ano acontece. Uma igreja comunidade, um olhar, uma igreja comunidade, Casa do Pão, que nos convida a esse olhar para Jesus como sendo esse pão, o pão vivo, o pão verdadeiro, mais do que a Eucaristia celebrado aqui, toda uma plenitude, o verdadeiro sentido do pão na nossa vida, e alimentados por ele, chamados também a ser pão na vida dos irmãos, na vida uns dos outros. E assim mesmo a gente vai vendo de que essa igreja, comunidade, ela que come do pão do Pai, é chamada a ser servidora e missionária. Então hoje cada um de nós recebemos de forma especial esse convite, alimentando-nos com Cristo pão, nos tornarmos cada vez mais servidores e missionários, enquanto membros da igreja comunidade, enquanto discípulos do Cristo Jesus, devotos de Nossa Senhora, e olhando a caminhada desde lá o começo do cristianismo, nós vemos a missão é parte integrante do ser igreja. A missão acompanha aqueles que descobriram em Jesus o Messias, o enviado do Pai. A missão, nós vamos descobrindo de que ela nos leva à atitude da evangelização. Quando Jesus envia seus discípulos, vai tanto essa ordem: pregar o evangelho, anunciar a boa nova a todos. Aqueles que crerem e se converterem serão salvos. A evangelização como parte integrante da missão de cada um de nós, dos seguidores do próprio Jesus Cristo. E ele vai escolhendo e mostrando esse caminho para cada um de nós, vai como que revelando por meio da pobreza, do serviço, da obediência ao Pai, que somos chamados a evangelizar em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Somos chamados a assumir esse compromisso. E enquanto a igreja, nós vemos de que ela deve ser portadora da boa nova para a humanidade. A evangelização é exatamente isso. Aqueles que, em nome do Cristo, na comunhão com Cristo, com seu ensinamento, leva essa boa nova para todos. E assim vai suscitando cada vez mais a esperança, a alegria, em meio às tribulações que aí se encontram. Vivemos em uma sociedade marcada pela cultura da morte, vivemos em uma sociedade em que o consumismo cada vez mais vai predominando, vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão, de certa forma, se fechando em si mesmo, estão se tornando mais egoístas, indiferentes, e é nesse contexto que, por meio da evangelização, somos chamados a despertar e alimentar a esperança no coração, na vida das pessoas. E isso passa por essa atitude missionária e servidora da igreja enquanto instituição, mas de cada um de nós enquanto membros, enquanto discípulos do próprio Cristo Jesus. A força do anúncio de vida será sempre cada vez mais fecundo se nós fizermos aquilo que o próprio Cristo fez, aquilo que Ele ensinou também a cada um de nós, se nos configurarmos ao Cristo Mestre, a termos as mesmas atitudes,
os mesmos sentimentos, e é na Eucaristia, alimentados por ela, buscando essa fonte que vai nutrindo a cada um de nós. Então, fazer essa caminhada do novenário, essa oportunidade, vocês que estão aqui na igreja, outros tantos que em casa, reza nessa mesma sintonia, vive essa alegria da fé, buscar essa força para o anúncio através da Eucaristia, buscar essa força para a evangelização, nosso ser igreja, através de uma consciência de quem vai reavivando, reacendendo o dom da fé que recebemos no batismo, fazer com que cada dia mais possamos estar nesse caminho daqueles que se descobrem verdadeiros missionários do Cristo Jesus. Então essa é a missão da igreja que foi a nós também confiada. E a Eucaristia como um centro cume de toda a atividade missionária. Nos diz o documento de Aparecida. Então é esse pão que o próprio Cristo revela, manifesta, dá a cada um de nós a sua vida, a sua carne oferecida. E Jesus vai convidando a todos a participar de sua missão. Ninguém deve se sentir excluído, ninguém deve ficar de fora. Quando nós refletimos os membros da igreja, todos são importantes, todos têm o seu lugar, o seu papel. Em Cristo, por meio do Espírito, formamos um só corpo, apesar da diversidade. E assim, cada um é chamado, é convidado a participar da missão do próprio Cristo. Então, que ninguém fique de braços cruzados, que ninguém se deixe dominar pela indiferença ou pelo comodismo, mas que nós possamos ouvir o Senhor que chama cada um de nós. Ide, a messe é grande, poucos são os operários. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita, e vai dizendo de que o mundo aí fora precisa de nossa presença cristã. O mundo aí fora, marcado por tanto sofrimento e injustiça, precisa do fermento bom da vivência cristã, precisa da luz daqueles que devem caminhar na fé. Então, uma igreja missionária, uma igreja servidora, daqueles que comem o pão do Pai, que assim é nutrido, ouvindo esse chamado e se colocando na resposta confiante. Então, sejamos missionários do Evangelho, mas não só com palavras. Tem muita gente que fala bonito, tem alguns até que são capazes de saber a Bíblia de cor, poder citar os textos bíblicos certinho, mas uma vivência que nem sempre condiz. Então, verdadeiros missionários, evangelizadores, não só com a palavra, mas principalmente com a própria vida, com o testemunho, com a fidelidade da fé, integrando-se no serviço através daqueles que se mostram verdadeiros discípulos do Mestre, aprendendo com o Senhor. Jesus vai lá naquela ceia, no lava-pés, lembrando, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para nos dar o exemplo. Quando na última ceia toma a bacia, a jarra, a toalha, lava os pés dos discípulos, vai ensinando a cada um de nós isso. É aqueles que vão ao encontro, e aqueles que aprendem a como que se rebaixar diante do outro, e aquele que assume a condição de servo. E Jesus veio para mostrar isso, ele veio para servir e não para ser servido. Ele nos deu exemplo para que possamos fazer o mesmo. Alguns lá não compreenderam, como hoje ainda outros tantos não compreendem essa atitude do Mestre, não se sente chamado para isso, mas Jesus vai mostrando e revelando a cada um de nós como que a carteira de identidade do cristão é o serviço, é a vivência do amor, essa vocação de uma igreja verdadeiramente missionária. É aí que no mundo vamos ser continuadores do próprio Cristo, do seu agir. É aí que vamos poder falar em seu nome, atualizando a sua palavra,
se nós fizermos o mesmo que ele ensina com a sua própria vida. As pessoas, ao ouvir Jesus, diziam: ele nos ensina como quem tem autoridade, porque Jesus falava com o coração, porque ele experimentava a dor daquele irmão mais oprimido, mais necessitado, ele se colocava no lugar do outro. Jesus falava, ensinava como quem tinha autoridade, porque ele se fazia próximo daquele que necessitava, e vai fazendo isso nessa condição de servo. Ele é Senhor, mas se mostra servidor de todos. Então, ser cristão é ser também servo e servidor como Jesus foi. É isso que a liturgia dessa quarta noite do novenário vai dizendo a cada um de nós. É imitando os seus gestos, é tendo a coragem de viver a compaixão pelo outro, é ao mesmo tempo indo ao encontro principalmente daquele que está mais afastado, excluído, como a ovelha que se desgarra do rebanho, e o pastor vai ao seu encontro, e quando encontra, coloca nos ombros, traz em segurança e alegria. É ser o primeiro na vivência do amor, não esperar pelo outro, mas tomar a iniciativa. Muitas vezes no nosso egoísmo, nós como que nos acomodamos, ficamos na espera para ver se o outro toma a iniciativa. Jesus, ele vai sempre tomando a dianteira. Jesus sempre é o primeiro a agir. Jesus vai nos ensinando a ser também o primeiro na vivência do amor, da caridade, do serviço para com o outro. Não esperar que a igreja, enquanto instituição, nos convoque. Não esperar que uma calamidade possa bater aí na porta nossa ou da cidade. Não esperar que algo grandioso como que nos abale, mas que estejamos atentos a ver e sentir a compaixão do outro. Foi assim que Jesus fez, foi assim que ele agiu, é assim que ele vai convidando a cada um de nós. O episódio do lava-pés, o evangelho dessa noite, vai exatamente mostrando, concretizando esse projeto de Deus revelado por Jesus. Ter a coragem de tomar o serviço como missão, tomar o serviço como aquele que acolhe o outro como irmão, fazer do serviço não rebaixamento, humilhação, mas prova do amor, fazer do serviço cuidado para com o outro, e a partir daí a revelação do projeto de Deus, a manifestação do seu reino já presente entre nós. Lá nas bodas de Caná, quando Maria percebe que está faltando vinho, logo ela chama os servidores: vão, façam tudo o que ele vos disser. Maria vai ensinando aqueles que ali estavam a colocar-se a serviço e ao mesmo tempo atentos ao Senhor. Então é uma igreja missionária, mas que também servidora, ou servidora porque verdadeiramente missionária. E nós vemos que Deus tomou a iniciativa em primeiro nos amar. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou e por isso nos fez a sua imagem. Porque Deus nos amou e nos ama, Ele nos deu o seu próprio Filho como pão oferecido a toda a humanidade. Porque Deus nos amou primeiro, Ele foi capaz de levar o Filho à humilhação, assumir a nossa condição humana, se rebaixar, se esvaziar totalmente da condição divina, menos o pecado, assume tudo, menos a desgraça humana nessa questão do pecado. Então é o caminho do serviço que vai chamando a cada um de nós a nos tornarmos também grandes servidores, para que façamos o mesmo na partilha, no amor, serviço. Então pedindo a intercessão a Nossa Senhora, suplicando a sua graça, o Senhor nos ensina através do exemplo, que a nossa vida se torne esse ensinamento forte, constante, coerente, que a nossa vida possa ser essa presença do reino já atualizado, acontecendo, onde quer que encontre aí um cristão.
o exemplo do Cristo que nos inspira, o exemplo de Nossa Senhora que nos chama à vivência da fé, o exemplo dos santos e santas da igreja, da mesma forma nos impulsione a fazer de nossa vida um exemplo vivo e que as pessoas possam ler em nossas ações o Evangelho encarnado, possa ler em nossa vida esse compromisso de uma igreja daqueles que são alimentados pelo Cristo Pão, o Cristo que se oferece a cada um. Então peçamos ao Senhor essa graça de aprendermos também com Ele, não só palavras, mas principalmente a ação, o exemplo concreto, não só palavras, mas junto com elas, o testemunho daqueles que se comprometem a uma igreja que vai estar atenta ao outro. Por isso também diz o tema, é uma igreja que é missionária, uma igreja que está constantemente em saída, uma igreja que não se acomoda à proteção do templo, mas que na rua, na família, no trabalho, nos ambientes aí fora, se coloca também presente. Uma igreja em saída, não guarda para si o dom recebido, mas procura multiplicar, procura oferecer a todos, procura compartilhar com os outros aquilo que de graça recebeu como um dom maior. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça de aprendermos a nos tornarmos essa igreja, comunidade que come o pão do Pai. E alimentados por Ele, que é o próprio Cristo, se torna um bom fermento onde quer que nos encontremos. Jesus, quando Ele envia os seus discípulos e logo depois os 72, vai lembrando aonde Ele próprio deveria ir. Lá os discípulos deveriam ser essa presença do reino, comunicando a paz, anunciando a confessão, mostrando que o reino estava próximo. É a missão de cada um de nós, uma igreja missionária, aonde o Cristo deveria ir, lá devemos estar presente. Cada um pode se questionar nessa noite, aqui em Nazaré de forma especial, onde é que está faltando a presença cristã? Qual é a realidade em que a fé não está sendo vivenciada como deveria? Qual o bairro, qual a rua, qual o contexto social em que está faltando esse fermento do Evangelho? É lá onde cada um deve se fazer presente, como anunciador, testemunhador da própria fé. É lá que a igreja, a comunidade deve ser esse fermento bom na massa. É lá que Jesus vai chamando e enviando a cada um, porque aonde Ele deveria ir, Ele envia os 72, envia os seus discípulos, e hoje envia cada um de nós nessa missão, o serviço do reino, o serviço do amor, o serviço da compaixão, o serviço da caridade. Hoje Ele chama a cada um e envia para colocar seus dons a serviço, não para enterrar, não para guardar para si, mas para fazer multiplicar. Então esse novenário deve impulsionar a vocês aqui em Nazaré, a nós que passamos por aqui visitando, a termos essa atitude. Se tens o dom de falar, então fale das coisas de Deus, fale com o coração cheio de Deus. Se tem outros dons que estão aí guardados, faça com que ele se manifeste, se revele como sinal da presença do reino. Aprendamos com Nossa Senhora o cuidado, a atenção para com o outro. Aprendamos com os santos a ser evangelho encarnado através do serviço aos doentes, aos oprimidos. Então essa igreja que se alimenta do Cristo, o pão do Pai, se torne cada vez mais servidora e missionária aqui em Nazaré e em qualquer outro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com a ladainha, vamos de pé, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, continuar suplicando, abrindo nosso coração, pedindo a graça de viver o testemunho de nossa fé cristã.